E aí galera, aqui é Tio Will, beleza? Queria desejar aí uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, seja lá o que for pra você, jovem noob, pra você aí mais experiente que tá querendo voltar aos estudos ou fazer uma faculdade, ou quem sabe uma segunda ou terceira faculdade, né? Você que quer fazer um concurso público, que cai a matéria de sociologia, você que quer fazer o Enem, um vestibular, ou você que seja um curioso mesmo, ou apenas é fã da minha beleza, sei lá, e tá a fim de assistir meu vídeo aí, minha aula aí, minhas dicas, beleza? Galera, olha só, hoje a gente vai falar aí sobre um tema, assim, um tema sensacional para vestibulares, né? É sempre uma excelente pedida pro Enem também, né? Uma das minhas apostas esse ano, de 2016, e o Emily Durkheim, né? Durkheim, né? Cara, tio Durk, vamos falar do tio Durk, né? Vamos falar aqui algumas dicas importantes que você precisa ir para sua prova sabendo, né? Precisa entender bem, né? Se você nunca viu, ou se você viu, mas não entendeu ainda, ou se você não recorda mais, sei lá qual é a sua situação. Eu vou aqui de uma maneira bem objetiva, uma maneira bem clara, tentar explicar aí alguns assuntos importantíssimos, né? Esse vídeo aí sobre o Durkheim não vai ser o único, vão ter mais alguns, esse vai ser apenas o primeiro. E nesse primeiro vídeo, galera, a gente vai estudar e vai falar um pouquinho sobre a obra, né, do Emile Durkheim, né, as regras do método sociológico, o positivismo, a neutralidade, os fatos sociais. Esse é o filé do vídeo, né, um dos filés aí pro estudo do Durkheim, né, para as questões que caem relativas a ele, né, a gente falar um pouco sobre o que seria um fato social normal, um fato social patológico, uma anomia social, beleza? Entender um pouco aí do consciente coletivo e de uma maneira bem clara, uma maneira bem simples, bem objetiva, beleza, galera? Então vamos, sem mais delongas, vamos começar aqui. Mas eu não entendo nada de negócio de fato social, de anomia, de Durkheim, de nada, filho, vai ficar calmo, vai ficar tudo muito claro aqui, entendeu? Fica tranquilo, o tio vai te ajudar, entendeu? Pega na minha mão, vem comigo, tá bom? Vem fazer Enem aqui com o tio Will, que tudo vai dar certo, beleza? Tenha fé em Deus, tenha fé em Goku e vamos junto. Então vamos lá, galera, pra gente começar aí, a gente tem que pensar que o nosso queridíssimo tio Durk, ele é positivista, né? Ele é um seguidor aí das ideias do Comte, né? Inclusive já vai fazer um vídeo aí sobre o Comte, sobre o positivismo, né, mais específico sobre esse tema, né, para esse momento aqui. Se você não assistiu o vídeo ainda, você fica ciente que ele é positivista, tá, beleza? É um positivismo funcionalista, tá, né? Tá, beleza? Essa ideia de funcionalismo também a gente vai abordar melhor em outros vídeos. E então ele vem dessa corrente positivista, né, do século XIX, aí ele nasce na segunda parte do século XIX, morre em 1917, mais ou menos, né? Então ele ainda tem essa pegada forte, positivista, tá, beleza? E exatamente por essa ideia positivista que ele tem, é que ele vai achar que ele vai entender os fatos sociais como o objeto da ciência, beleza? O objeto da sociologia, aí no caso, né? Então ele vai entender que achou o objeto da sociologia, né? Que esse objeto deve ser estudado e analisado de maneira imparcial, beleza? De maneira neutra, né? Imparcial, neutra. Como assim o cara vai analisar um negócio da sociedade de maneira neutra? Esse cara usa um chá, esse cara é muito burro, esse cara não é possível, cara. Cara, olha só, pra gente entender isso, a gente tem que pegar o contexto histórico, né? Então a gente tem que entender que o Durkheim, como a gente já falou, ele é positivista, e o positivismo ele vai pegar aquele, vamos dizer assim, aquele modelo das ciências da natureza, né? E que acredita que o cientista ele pode e deve ser totalmente imparcial, totalmente neutro em sua análise, né? Em sua pesquisa, beleza? Então os fatos sociais para ele são coisas, devem ser vistos como coisas, né? E devem ser analisadas de maneira imparcial. É lógico que a gente não entende mais dessa forma hoje em dia, né? A gente até acredita que o cientista social aí, ele deva buscar uma maior imparcialidade, né?
buscar ao máximo isso, mas sabe-se que nunca se vai atingir 100%, né? Que isso não é possível, né? Mas ele deve buscar, mas já sabendo que não é possível, beleza? Mas a gente agora entende, né, que o Durkheim, como filho do seu tempo, né, ele vai ter essa ideia, vai pegar esse modelo aí da ciência da natureza, então ele vai acreditar que é possível, e sendo possível, que deve-se, né? O cientista aí, no caso da ciências sociais, da sociologia, ele vai ter que analisar de maneira neutra, de maneira imparcial, beleza? Então a gente entende aí, né, não é nenhuma loucura, ele não usou nada, assim, ele simplesmente faz parte de um contexto histórico lá que a gente precisa analisar, beleza? Então vamos continuar, galera. Olha só, agora o grande tema, né, desse vídeo é a ideia exatamente das 3 famosas características do fato social. Quais são as 3 características do fato social? Muito simples, muito fácil, muito light, tranquilo, não se apavore, a gente vai falar sobre cada uma delas, né? E vai ficar muito fácil. E as 2 primeiras que a gente vai analisar, o próprio nome já te entrega, filhão. O próprio nome, você não pode dar uma garoteada, eu esqueci, mas eu esqueci, me deu um branco, me deu um rosa, eu fiquei... Não, pelo amor de Deus, né? Entende que você não vai esquecer, né? E a primeira, exterioridade, né? Ou anterioridade, você pode achar também. Muito fácil, o próprio nome já está te indicando, né? É algo exterior, mas exterior ao o quê? Exterior ao indivíduo, beleza? Ou seja, que existe exterior e anterior ao indivíduo. Então, quando você nasce, já existe um conjunto de costumes, de normas, de leis, né, de ideias de o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, né, dentro de determinado contexto, né, de determinada sociedade, de determinada cultura, né? Isso não depende de você, né? Então, algo exterior e anterior a você, que não depende de você, beleza? Você nasce, já existe, você morre e continua existindo, tá tranquilo? Então, exterioridade já vai te dar essa ideia bem tranquila de algo exterior, né? De algo que não depende, né? Até porque é importante a gente entender que para o Durkheim sempre vai sobressair o coletivo, né? A gente vai falar melhor já sobre essa consciência, esse consciente coletivo e tal, né? Então, o indivíduo ele vai simplesmente receber essas informações, receber esses costumes, etc. Beleza? Uma Coca-Cola aqui, né? Só que não, né? Lógico que é um café sem açúcar, como todo bom homem viril. Mas vamos lá. Então, a segunda característica é mais fácil ainda de lembrar pelo nome, né? De entender pelo próprio nome, que é a generalidade, né? Generalidade. Então, algo que é geral, algo que é geral. Essa é fácil, né? Mais fácil ainda, não é verdade? Generalidade. Então, algo que é geral. Mas geral em que sentido? Geral no sentido que serve para todos. Serve e é entendido por todos, né? Então, as pessoas vão, de maneira geral, vão entender, vão compreender e até aceitar alguma coisa, né? Então, beleza, generalidade quer dizer que tem a ver com todos, né? Todos vão entender, vai servir para todos, beleza? Tranquilão. Aí chega a terceira característica, talvez a mais importante aí para uma questão mais bem elaborada, mais difícil até, que é a coercitividade. Anote isso aí, né? Aliás, eu te recomendo que você, primeira vez que eu vi esse vídeo, olha o vídeo, pá, beleza, entende? Curte no final, compartilha, enfim. Mas, e aí assista uma outra vez e aí anotando, anotando tudo que eu falo. 3 características do fato social, pá, vai, foi exterioridade, explicou, pá, vai anotando, beleza? Então, coercitividade, o que é coercitividade? Que negócio de louco, e palavra maluca é essa? Não é possível, cara, coercitividade, cara, é muito fácil, né? Você tem que entender com o uso do poder. Como assim? É tudo aquilo que é imposto pra gente, né, pro indivíduo, e imposto e sujeito a punição, beleza? Então, que punição que seria essa, né? Seria uma medida, né, uma sanção que pode ser tanto legal, né, ou seja, um costume, enfim, que seja regulamentado pela lei, né? E se você não obedecer a isso, você vai sofrer o rigor da lei, né?
a priori, ou espontâneo moral, né? Espontâneo, você pode ver o moral só, o espontâneo moral na prova, que seria, não é regulamentado pela lei em si, mas você vai ser discriminado, né? Você vai, que maluco aí, que te olhar assim, tipo, esse cara tá fazendo, o cara maluco, não quero estar lá desse, eu não quero estar lá desse cara não, esse cara aí, pelo amor de Deus, esse cara é estranho, esse cara faz coisas que não são legais e tal, entendeu? Você vai sofrer uma exclusão, você vai sofrer uma discriminação. Por quê? Porque é imposto a você, né? Como a gente falou. Então, se você não está seguindo, você está sujeito a uma punição. Beleza? Então, a punição pode ser legal ou pode ser espontânea, moral. Tranquilo? Então, fica bem tranquilo já nesse primeiro momento, né? A gente entende que todo fato social, ele vai possuir essas 3 características, tá? Todo fato social. Beleza? A gente precisa entender também que os fatos sociais, eles não são universais. Né? Como assim? O que é um fato social em um determinado local, uma determinada cultura, uma determinada sociedade, pode ser que não seja em outra. Né? Como assim, William? Então, você tem que entender que esses fatos sociais são gerados pela cultura e pela sociedade. Né? Então, são comportamentos, maneiras de agir, etc. Instituições, né? Que podem ser entendidas de uma forma, como um fato social comum, ou não, dependendo do local que a gente está falando, beleza? Então, são o quê? São instituições de forma geral, né? A família, né? Por exemplo, quando você nasce, você já sabe o que é ser uma ideia de bom filho, de bom marido, de bom namorado, de bom amigo, de bom cidadão, né? Tudo isso não foi você que criou, né? Isso são fatos sociais, porque repara que tudo isso aí que eu citei tem essas 3 características, né? São exteriores, são gerais e tem poder de coercitividade em cima de você. Então você já tem ideia sobre o que é isso, né? Então a ideia, por exemplo, de família, o fato social família, ele pode ser compreendido de uma forma dentro de uma sociedade, de uma outra forma dentro de outra sociedade, ou de uma forma dentro de uma sociedade mesmo, e isso mudar ao longo do tempo, beleza? Então os fatos sociais variam. Tá, beleza? Eles variam de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo. Tá tranquilo? Então tudo isso você pode usar como exemplo aí, né? A própria ideia de Estado, de igreja, de casamento, a escola, a família, os costumes, os hábitos em geral, tudo isso são fatos sociais e eles não são os mesmos. Vai depender do tempo, né, e do local aí que a gente está falando, beleza? A gente tem que falar também, importante, sobre o que seria um fato social normal, né, como um desses aí, e o que seria um fato social patológico. O que é isso, né? Patológico, o cara falando de outra disciplina agora, os caras estão patológico, meu Deus do céu. Cara, lembra de patologia mesmo, né? Essa ideia de doença e tal, patologia, de um problema, né? Por quê? Porque a ideia é essa. Então, o fato social patológico vai ser aquele fato social que ele não é comum dentro de uma sociedade, que ele gera um problema dentro de uma sociedade, beleza? Então, o fato social patológico é alguma coisa que vai gerar um certo problema, uma certa desarmonia, né, dentro daquela determinada sociedade. E o fato social normal, William? É o fato social corriqueiro, que vem com o próprio desenvolvimento, né, dos acontecimentos corriqueiros daquela sociedade, mas que ele não chega a afetar de maneira negativa, né, desarticular, né, tirar a harmonia da sociedade. Então vamos pensar aí, de certa forma, a violência é um fato social? Sim, né? Então a violência, o certo número de homicídios, por exemplo, pode ser considerado um fato social normal, acontece, né? Infelizmente acontece, conflitos existem, né? Muitas vezes as pessoas não seguem, beleza. Mas a partir de um certo número de homicídios, né, ou de relatos de violência, isso pode causar uma certa instabilidade naquela sociedade, concorda comigo? Aquilo não pode começar a estar tomando uma proporção, gera uma desarmonia social? Pô, William, com certeza, né? Por isso que a gente tenta sempre controlar os índices de criminalidade. Exatamente. Então a ideia é essa, o fato social normal, ele não vai chegar a afetar a sociedade
ali de uma forma que tire um pouco essa estabilidade. Não vai chegar a ser visto como um problema, né? Lógico que a violência é um problema, mas não um problema grave, um problema que chega ao ponto de causar uma desarmonia naquela sociedade. Legal? Então, ele veio bem essa ideia como organismo, né? Que está doente, né? Começa a ficar doente, né? Esse organismo. Então, surge uma patologia. Essa patologia precisa ser reconhecida, né? A gente pode reconhecer a patologia pelo fato social, né? E deve ser corrigida. Beleza? Agora, quando isso não acontece, quando esse problema ele se alastra muito, o que vai acontecer? O que pode acontecer aí? Pode acontecer que esse problema ele vai causar uma total desarmonia. Então, se ele não for controlado, pode dar ruim, não pode? Então, o que a gente vai chamar aí de anomia social, né? O querido Durkheim vai chamar de anomia social. O que seria anomia social, então, William? Um minutinho. O que seria anomia social, então? Anomia social seria esse caos, né? Seria um caos social, né? De certa forma. É quando as leis não existem, né? Ou até existem, mas não são seguidas. Percebe? Então você percebe a importância de se controlar as patologias, né? As doenças, os problemas que surgem numa sociedade para o Durkheim. Então você reconhece o fato social que não é normal, extrapolou, né? Um fato social patológico, né? Uma característica patológica. Se ele não for, contém ele, beleza, né? E restabelece aí a harmonia social. Se ele não for contido, ele pode se tornar uma anomia social. É o caos, né? É a ausência de leis, ou elas existem, mas não estão sendo seguidas. As pessoas perdem pouca ideia, né? E aí faz necessário uma nova articulação de leis, né? Muitas vezes vem o momento de uma nova Constituição, enfim. Beleza? Então, você tem que ter ideia disso. Para encerrar esse vídeo, eu queria falar sobre consciência, né? Sobre consciente coletivo, diferenciar aí do consciente individual. Perfeito? O consciente coletivo, né? O consciente individual, o que ela vai ser? Vai ser algo que é seu, né? Então eu não gosto de sertanejo universitário, não adianta que eu não gosto desse negócio, sertanejo universitário, eu não gosto desse negócio, né? Então uma coisa minha, individual, beleza, tá show. Eu não gosto da cor amarela, não curto esse negócio, né? Não, beleza, você. Agora o consciente coletivo, ele é aceito, é aquilo que é aceito de forma geral, e muitas vezes até nem pensada, né? Pela sociedade. Então, o que é aquilo que é aceito pela sociedade de forma geral? É essa consciência coletiva, né? Esse consciente coletivo. Né? Então, muitas vezes você é levado a fazer coisas que você nem pensa direito. Né? Vamos fazer uma analogia e dar um exemplo. Você está, sei lá, num show, né, do Wesley Safadão. Olha que maravilha. Você está no show do Wesley Safadão. Você está lá, você nem curte o Wesley Safadão, entendeu? Foi porque, sei lá, teve que ir com uma amiga que tu tá querendo, né, ter um crush e tal, sei lá o que. E aí, você tá lá, parou lá, perdidão lá. Aí não curte. Mas a galera começa aquele, né, aquele molejo, aquela situação, aquela parada assim, tá namorando todo mundo. Aí você começa, pô, peraí, né, que é isso, que negócio é esse? Quando você vê, você tá cantarolando, né, você tá lá, 99% tá falando que você não pega ninguém, mas tá falando que pega todo mundo, que é 1% vagabundo, tá com a faixa 99% anjo. Por quê? Porque você foi movido, né, pelaquela galera, pelaquela energia, pelaquela situação ali. Você muitas vezes nem percebe isso, né? Como se fosse isso. O consciente coletivo seria como se fosse isso, né? Um entendimento geral que muitas vezes não é nem percebido, não é nem raciocinado, né? Você simplesmente faz quando você está fazendo aquilo. Por quê? Porque é um entendimento geral, beleza? Só para surgir aí, você entender aí essa parte. Tá tranquilo, queridões? Então é isso, galera. Valeu aí, muito obrigado pela atenção. Espero sinceramente que os senhores tenham gostado, né? Feito de coração, né? Para melhorar o seu conhecimento, né? Te ajudar aí na realização de um sonho, beleza? Então, se você curtiu, se você gostou, dá uma curtida aí, compartilha aí com seus amigos, beleza? Galera da sua turma, né? Para ajudar aí na divulgação do material, beleza? E se você não gostou, né? Se você não gostou, vai
vai assistir outro vídeo, vai procurar uma coisa legal pra fazer, né? Vai ler um livro, né? Não pode agradar todo mundo, infelizmente. Mas não precisa também me esculachar, né? Até porque o professor também tem sentimento, né? E as palavras machucam, né? Queria encerrar falando que as palavras machucam. Então, um forte abraço, galera, e até a próxima.